Ao abrir os olhos para o campo invisível que sustenta nossa realidade, percebemos que não estamos sozinhos em nossa jornada. Cada pensamento vibra, cada emoção molda ondas que se entrelaçam com o tecido da vida. Assim como as partículas quânticas se comunicam a distâncias infinitas, também nós estamos conectados a algo maior, que nos observa e responde. E é nesse espaço sutil que começa nossa travessia de consciência. Antes de prosseguir, permita-me fazer um convite. Se este conteúdo tocar sua alma, curta este vídeo e inscreva-se no canal. Isso não é apenas um gesto digital, mas um ato quântico de expansão. Quando você interage, abre espaço para que a mensagem chegue a mais pessoas, e o universo responde multiplicando a energia dessa intenção. O simples clique se torna onda, e a onda reverbera na vida do próximo, criando ressonância de luz. Muitos acreditam que vivemos separados, presos em nossas próprias batalhas pessoais. No entanto, a física quântica já nos mostrou que separação é apenas uma ilusão dos sentidos. Da mesma forma, a metafísica nos ensina que somos fios entrelaçados em uma tapeçaria infinita. Quando escolhemos ouvir conteúdos que elevam, não apenas nos transformamos, mas ajudamos a sustentar a vibração coletiva do planeta. Este vídeo não é mais uma reflexão superficial entre tantas. Ele é um convite para mergulhar fundo em algo que não se encontra nos corredores do comum. Aqui, a sabedoria antiga e a ciência moderna se dão as mãos para revelar que até mesmo nossos dilemas mais humanos, como trabalho, pertencimento e propósito, são expressões de um campo maior que nos atravessa. Lembro-me de quando, ainda jovem, sentia a estranha sensação de não pertencer a lugar algum. Como se meu fio estivesse solto da trama. Mais tarde, ao estudar a física quântica, compreendi que nenhuma partícula está realmente perdida. Existe sempre uma rede invisível de conexões, e ao reconhecê-la, reencontrei meu lugar. Compartilho isso para que você perceba. A sua história também se entrelaça com algo maior, mesmo quando tudo parece desordenado. Ao longo desta jornada, iremos explorar como a consciência humana se relaciona com os fios da classe social, da identidade e da energia que pulsa além da matéria. Vamos enxergar que não é o acaso que determina quem somos, mas o modo como observamos, sentimos e interagimos com o campo de possibilidades. Fique comigo até o fim, pois cada bloco será um portal que se abre em direção a uma visão mais ampla de quem você é e de quem pode se tornar. A trama invisível da realidade. Quando falamos de realidade, muitos imaginam apenas aquilo que podem tocar, medir ou provar em laboratório. No entanto, a física quântica nos mostra que a base de tudo não é matéria sólida, mas campos de probabilidade. É como se o universo fosse uma imensa tapeçaria onde cada fio vibra aguardando o olhar do observador. A metafísica, por sua vez, sempre ensinou que o invisível é o que sustenta o visível, e que aquilo que não se vê é ainda mais real do que aquilo que os olhos captam. Essa trama invisível é como um oceano silencioso que guarda todos os potenciais. Imagine que você está diante de uma tela em branco. Cada pensamento seu, cada emoção, é uma pincelada invisível que colore essa tela. A diferença é que, neste caso, a tela é a sua própria vida, e os pigmentos são suas intenções. Se você desperta com medo, pinta tons cinzentos. Se desperta com gratidão, pinta cores vivas. A física quântica chama isso de colapso da função de onda, a metafísica chama de cocriação. Um exemplo prático: quando alguém acredita firmemente que não terá sucesso, suas atitudes inconscientes reforçam essa crença. Ele chega a entrevistas inseguro, fala com hesitação, transmite vibração de dúvida, e o resultado confirma a profecia. Mas quando essa mesma pessoa decide se observar, mudar o foco e alinhar o sentir com a confiança, sua presença muda, sua postura comunica outra energia. Não é mágica, é campo quântico respondendo ao posicionamento interior. Ao refletirmos sobre classe e consciência, percebemos que muitos se sentem aprisionados por rótulos sociais. Nasci pobre, logo não posso prosperar. Mas a consciência é o único espaço que não pode ser limitado por paredes externas. A metafísica nos lembra que o ser humano é centelha divina, e a física quântica confirma que cada partícula vibra com possibilidades infinitas. Quando unimos essas duas visões, entendemos que as limitações são portas disfarçadas, não muros eternos. Também vivi situações em que me senti preso a uma identidade limitada, como se houvesse um destino fixo escrito por fatores externos.
Foi apenas quando compreendi que o observador tem poder sobre o campo que comecei a reescrever meu enredo. Ao mudar minha relação com os pensamentos que me aprisionavam, vi mudanças concretas, oportunidades inesperadas, conexões improváveis, novas aberturas que antes pareciam inacessíveis. O fio se reconectou à trama. Portanto, neste segundo passo da nossa jornada, lembre-se, você não é refém do acaso, nem das estruturas que tentam definir seu lugar no mundo. Você é um observador criador, um viajante consciente dentro de um campo infinito. E cada respiração que dá é como o sopro que move a teia, lembrando de que tudo está interligado. O invisível não é ausência, é potência aguardando a sua decisão de manifestar. As polaridades e o campo quântico da vida. A vida se move em polaridades. Assim como a física quântica revela que a partícula é também onda, nós também somos dualidade em movimento. Luz e sombra, expansão e retração, silêncio e palavra. A metafísica sempre ensinou que não há criação sem contraste, pois é no encontro dos opostos que surge o fluxo. Não se trata de escolher entre um ou outro, mas de aprender a dançar com os extremos, reconhecendo que ambos são necessários para que o equilíbrio se manifeste. Imagine o átomo. Nele, o elétron e o próton, opostos em carga, permanecem em harmonia dentro do núcleo. Sem essa polaridade, não existiria estabilidade, não haveria matéria. Da mesma forma, nossas experiências humanas, de alegria e dor, de coragem e medo, não são erros no caminho, mas componentes da dança que nos mantém inteiros. O universo não errou ao nos dar contrastes, ele nos ofereceu o palco perfeito para expandirmos consciência. Um exemplo prático pode ser encontrado nos relacionamentos. Muitas vezes, projetamos no outro o polo que tentamos negar em nós mesmos. Se sou rígido, atraio alguém flexível. Se busco controle, encontro alguém que me ensina a soltar. Em vez de ver isso como conflito, podemos enxergar como convite à completude. A física chama de equilíbrio dinâmico, a metafísica chama de caminho de retorno à unidade. Ambas descrevem o mesmo princípio sob linguagens diferentes. Recordo de momentos em que rejeitei minhas próprias sombras, tentando aparentar apenas virtudes. Porém, quanto mais as negava, mais elas se projetavam em situações externas, até que precisei acolhê-las. Descobri, então, que a polaridade não era inimiga, mas professora. Foi nesse acolhimento que ganhei força interior e percebi que até mesmo minhas fragilidades eram portais de sabedoria. Acolher o oposto em mim abriu espaço para uma nova percepção da vida. No campo quântico, não existe separação entre os polos, eles se complementam em uma dança invisível. Do mesmo modo, quando aceitamos nossas polaridades internas, ativamos um campo de coerência que reverbera ao nosso redor. Uma mente em paz com seus opostos transmite harmonia no ambiente, influencia positivamente conversas, decisões e até acontecimentos. É como se o universo respondesse ao nosso equilíbrio interno com sinais de equilíbrio externo. Por isso, neste ponto da jornada, o convite é simples, mas profundo. Olhe para os extremos dentro de si e pare de lutar contra eles. Reconheça que sua luz precisa da sua sombra, que sua coragem floresce diante do medo, que sua expansão nasce após a contração. Você é campo quântico em movimento, e todo polo que existe em você não está ali por acaso, mas para lembrá-lo de que a vida é dança, e que a dança só existe quando há dois passos distintos que se unem em um ritmo maior. O observador e a construção da realidade. A física quântica nos trouxe uma revelação surpreendente. O observador não é um mero espectador, mas parte ativa no desenrolar da realidade. Antes da observação, tudo existe como onda de possibilidades, uma dança invisível que pode se tornar qualquer forma. É o ato de observar que colapsa essa onda em algo concreto. A metafísica já intuía isso há milênios ao afirmar que o mundo externo é reflexo do interno. Assim, cada olhar molda a tapeçaria da vida. Quando você direciona sua atenção, está, na prática, escolhendo qual fio da trama puxar para tornar real. Pense em quantas vezes um problema pareceu crescer apenas porque você lhe deu foco constante. Da mesma forma, quantas soluções surgiram do nada quando você resolveu mudar o olhar, deixando de nutrir o que drenava energia? O observador não é passivo, ele é artesão invisível, e cada escolha de foco é como uma agulha que borda novos desenhos no tecido do universo. Um exemplo prático: alguém que deseja mudar de carreira, mas passa os dias repetindo para si mesmo que não há oportunidades, colapsa essa crença em realidade.
Ele não percebe anúncios, não enxerga convites, não vê portas. Quando decide abrir-se e começa a procurar com fé, portas que sempre estiveram lá tornam-se visíveis. O campo não mudou, foi o observador que mudou, e, ao mudar, trouxe novas possibilidades para dentro de sua experiência. Recordo de uma fase em que eu mesmo acreditava estar preso em caminhos fixos, sem saída. Porém, ao aplicar essa consciência do observador, comecei a perceber sinais que antes ignorava. Um convite para uma conversa, uma leitura aparentemente casual, um encontro inesperado. Percebi que o campo estava sempre repleto de potenciais, mas eu mesmo era o filtro que impedia sua chegada. Essa descoberta transformou não apenas minhas escolhas, mas também minha forma de viver. O ato de observar não é apenas mental, é também emocional. Observar com medo é como semear sementes em solo árido. Observar com confiança e gratidão é plantar em terra fértil. A física quântica nos mostra que não basta olhar, é preciso vibrar em sintonia com a possibilidade que desejamos colapsar. A metafísica traduz isso como alinhar pensamento, emoção e ação. Quando esses três se encontram, a realidade se curva e responde em uníssono. Neste ponto da jornada, lembre-se, você é mais do que o personagem que caminha dentro da trama. Você é também o espectador que escolhe o enredo. Cada olhar que lança, cada emoção que sustenta, cada pensamento que repete, está constantemente dando forma ao campo infinito que o envolve. Reconhecer essa verdade é libertador, pois devolve a você o poder de escrever sua história com consciência, em vez de apenas reagir ao acaso. O tempo como ilusão e a expansão da consciência. A física quântica desafia nossa percepção mais básica ao nos mostrar que o tempo não é uma linha rígida, mas uma construção da consciência. Passado, presente e futuro coexistem como possibilidades num campo maior, e o que chamamos de agora é apenas o ponto onde escolhemos colocar o foco. A metafísica sempre intuiu isso ao afirmar que o tempo é apenas uma vestimenta da eternidade, uma maneira de o ser humano organizar a experiência do infinito em pequenas doses. Pense em como a memória funciona. Lembranças do passado podem ser tão vivas que influenciam decisões atuais, como se ainda estivessem acontecendo. Do mesmo modo, visões do futuro moldam nossa coragem ou nosso medo, mesmo sem terem se concretizado. Assim, tanto o passado quanto o futuro atuam no presente, provando que o agora não é um ponto fixo, mas um espaço de encontro onde convergem múltiplas linhas de possibilidade. Um exemplo prático. Quando alguém revive constantemente uma dor antiga, como uma traição ou uma perda, traz o passado para dentro do presente, congelando-se nele. Já quando alguém escolhe projetar um futuro de esperança e age em sintonia com essa visão, começa a trazer esse futuro para perto, acelerando sua manifestação. O tempo deixa de ser apenas cronologia e se torna plasticidade. Pode ser dobrado, expandido, contraído, de acordo com o estado de consciência. Lembro-me de quando vivi uma fase de ansiedade profunda, sempre preocupado com o que viria amanhã. Ao compreender que o futuro já existia em potência e que meu estado presente era o fio que o atraía, decidi parar de nutrir cenários de medo. Aos poucos, comecei a criar imagens mentais de paz, e não demorou muito para que experiências alinhadas a essa nova vibração se aproximassem. Foi como perceber que o futuro não me controlava, eu é que o alimentava. No campo quântico, cada escolha de percepção é como abrir uma porta em um corredor infinito de possibilidades. O tempo, nesse sentido, não é carrasco, mas guardião de portais. Cada emoção é uma chave, cada pensamento é uma senha, cada ação é um passo em direção a uma linha do tempo específica. O presente, portanto, não é prisão, mas oficina criadora, onde podemos escolher conscientemente qual versão de realidade desejamos vivenciar. Neste ponto da jornada, o convite é: não se prenda à ideia de que o tempo é algo que o aprisiona. Veja-o como aliado, como um espelho que apenas reflete o que você decide sustentar agora. Não há atraso, apenas processos. Não há perda, apenas transformação. Ao perceber isso, você descobre que pode expandir sua consciência e atravessar o tempo não como vítima de suas marcas, mas como criador que escolhe em qual estação da eternidade deseja florescer. A energia das emoções como frequência criadora. As emoções são muito mais do que simples respostas psicológicas. A física quântica sugere que tudo vibra em determinada frequência, e a metafísica completa esse entendimento ao mostrar que nossas emoções são ondas emitidas continuamente para o campo.
Quando sentimos raiva, medo ou culpa, vibramos em uma frequência densa que atrai experiências compatíveis. Já quando cultivamos gratidão, amor e alegria, nos sintonizamos com possibilidades mais elevadas. Assim, cada emoção é um transmissor invisível. Imagine que seu coração seja como uma antena. Cada batida envia sinais ao universo, e esses sinais retornam em forma de circunstâncias. Quando acordamos já reclamando, atraímos situações que confirmam esse estado. Quando despertamos com apreciação pela vida, abrimos a porta para encontros e oportunidades que refletem essa energia. O universo não julga, apenas responde, como um espelho que devolve fielmente aquilo que projetamos. Um exemplo prático: se você deseja prosperidade, mas vive alimentando ressentimento ou escassez, está enviando ondas de bloqueio. O campo responde trazendo mais obstáculos. Mas se, mesmo em meio a dificuldades, você encontra motivos para agradecer e age com confiança, a energia se alinha e portas inesperadas se abrem. A mudança não é apenas externa, mas começa no interior, como se você trocasse a estação de rádio para captar uma frequência mais clara. Recordo-me de uma situação em que eu mesmo estava preso em frustrações, e tudo parecia dar errado. Foi apenas quando decidi, conscientemente, mudar a forma como reagia às pequenas coisas que percebi uma virada. Comecei a agradecer por detalhes simples, como o sol entrando pela janela ou o sabor da água fresca. Aos poucos, meu estado mudou, e junto dele vieram novas conexões e oportunidades. O campo respondeu à mudança de frequência que partiu do coração. A ciência já comprovou que o coração possui um campo eletromagnético mais forte que o do cérebro, influenciando não só nosso corpo, mas também o ambiente ao redor. Isso confirma o que a metafísica dizia: o coração é o templo da criação. Alinhar emoção e pensamento é como alinhar dois instrumentos em uma mesma melodia, gerando coerência. Essa coerência é capaz de alterar não apenas sua biologia, mas também as realidades que se apresentam diante de você. Neste ponto da jornada, o convite é claro: torne-se guardião das suas emoções. Não se trata de negar o que sente, mas de reconhecer, transmutar e escolher conscientemente em que frequência deseja permanecer. Cada emoção é uma semente. Se plantar medo, colherá limitações. Se plantar amor, colherá abundância. O campo está sempre pronto para responder, e a pergunta é: qual melodia você está tocando agora em seu coração? O poder das escolhas e o livre-arbítrio quântico. A física quântica revela que, antes de qualquer ato de observação, a realidade existe como um mar de possibilidades. É o olhar consciente que define qual onda será colapsada em experiência concreta. A metafísica chama isso de livre-arbítrio, a capacidade de o ser humano escolher, a cada instante, qual caminho deseja manifestar. Esse poder está presente em gestos simples e em grandes decisões, lembrando-nos que somos mais criadores do que vítimas do acaso. Cada escolha é como bifurcação em um corredor infinito. Ao dizer sim ou não, ao agir com coragem ou ceder ao medo, você seleciona linhas de tempo específicas. Imagine-se diante de duas portas, uma leva a experiências de expansão, outra a repetições de velhos padrões. Sua consciência é a chave que decide qual delas abrir. E o mais fascinante é que, em cada novo instante, o corredor se renova, oferecendo infinitas possibilidades de reinício. Um exemplo prático: pense em alguém que decide manter-se em um trabalho que o sufoca por medo da mudança. Ele continua colapsando a mesma realidade repetidamente, reforçando a crença de estagnação. Já outro, que mesmo com medo resolve se inscrever em um curso, mandar currículos ou iniciar um projeto, muda a vibração e abre portas novas. Não é mágica, é o poder das escolhas alinhadas ao campo de potencialidade que sempre o cerca. Recordo-me de uma decisão em minha própria jornada. Por muito tempo temi abandonar certos caminhos que já não faziam sentido, por acreditar que segurança estava na permanência. Mas ao escolher conscientemente dar um passo fora da zona de conforto, descobri oportunidades que jamais imaginaria. Foi como se o universo aguardasse apenas a minha decisão para alinhar sinais, pessoas e sincronicidades. Percebi que o campo responde à coragem mais do que à hesitação. Na prática, o livre-arbítrio não significa controlar tudo, mas aprender a escolher a postura diante de cada situação. Não posso impedir tempestades, mas posso escolher se me paraliso de medo ou se danço sob a chuva. Essa decisão interior altera a forma como interpreto os eventos e, consequentemente, como o campo me responde.
O livre-arbítrio, nesse sentido, não é um fardo, mas um presente que me permite coescrever o livro da vida junto com o universo. Assim, neste ponto da jornada, convido você a olhar para suas escolhas recentes. Elas foram movidas pelo medo ou pela confiança? Pela repetição automática ou pela consciência de criar algo novo? Cada decisão, por menor que pareça, é uma onda colapsada que desenha sua realidade. O poder não está em um futuro distante, mas no agora, onde você pode, com um simples ato de presença, mudar completamente a direção de sua vida. Sincronicidade, o diálogo oculto com o universo. A sincronicidade é o fenômeno que nos mostra que nada acontece por mero acaso. Carl Jung a descreveu como coincidências significativas, mas a física quântica e a metafísica nos ajudam a compreender que se trata de uma comunicação velada entre nossa consciência e o campo universal. Quando dois eventos aparentemente desconexos se alinham em um momento exato, não é sorte, é o campo respondendo à vibração que sustentamos. Imagine pensar em alguém e, poucos minutos depois, essa pessoa ligar ou enviar uma mensagem. Muitos chamam de coincidência, mas no plano sutil isso é sintonia vibracional. Assim como rádios captam estações específicas, nossa mente e nosso coração captam e atraem frequências equivalentes. Quanto mais coerência mantemos entre pensamento e emoção, mais claros e frequentes se tornam esses sinais de alinhamento com o fluxo maior da vida. Um exemplo prático. Certa vez, um estudante meu desejava profundamente mudar de cidade para iniciar uma nova fase. No mesmo período, começou a notar outdoors, notícias e até conversas casuais sobre exatamente aquela cidade em questão. Logo depois, surgiu a oportunidade concreta de transferência no trabalho. A sincronicidade não cria a oportunidade do nada, mas sinaliza o alinhamento do campo com a vibração que já estava sendo emitida. Eu mesmo já experimentei momentos em que, ao decidir com clareza uma nova direção, sinais começaram a se multiplicar em meu caminho. Livros chegavam às minhas mãos, pessoas apareciam com informações precisas, circunstâncias se encaixavam como peças de um quebra-cabeça invisível. Foi nesses instantes que percebi que o universo não apenas nos observa, mas também conversa conosco, respondendo com delicados acenos de confirmação. Na física quântica, isso pode ser visto como colapso de probabilidades que ressoam entre si. Na metafísica, é o reflexo de que o semelhante atrai o semelhante. Ambas as linguagens apontam para a mesma verdade. Estamos em diálogo constante com o cosmos. O segredo não é forçar a sincronicidade, mas estar atento e presente para reconhecê-la quando se manifesta. Ela é bússola silenciosa, orientando passos quando confiamos no campo. Assim, neste ponto da jornada, lembre-se de que o universo sempre fala, mas raramente grita. É no sutil que ele se manifesta. Preste atenção aos pequenos sinais, às repetições, às coincidências improváveis que cruzam seu caminho. Cada uma delas é uma resposta, uma confirmação de que você está conectado ao fluxo. Ao reconhecer e honrar essas sincronicidades, você abre espaço para que mais delas floresçam, conduzindo-o em harmonia com o destino maior. O ser humano como canal de transmissão. Quando nos sintonizamos com o fluxo natural da vida, algo extraordinário acontece. Deixamos de ser apenas receptores de respostas e nos tornamos transmissores de energia e consciência. Não somos apenas aqueles que recebem soluções do universo, tornamo-nos pontes pelas quais o universo se expressa. O homem passa a ser parte ativa do diálogo cósmico, um canal por onde a inteligência maior se derrama sobre o mundo. Assim como uma antena capta sinais invisíveis e os transforma em música ou imagem, também nós, ao afinar nosso pensamento e emoção, transmitimos vibrações que se espalham ao nosso redor. Uma palavra de encorajamento pode mudar o destino de alguém. Um gesto de bondade pode se multiplicar em ondas que tocam pessoas que nunca veremos. Cada ação consciente é como um raio de luz que rompe o véu do comum e espalha harmonia pelo tecido da existência. Um exemplo prático. Imagine um professor que, cansado e sobrecarregado, decide mesmo assim olhar seus alunos com carinho e inspirá-los a acreditar em si mesmos. Talvez ele nunca saiba, mas esse gesto pode despertar em um jovem a confiança necessária para transformar sua vida. Essa energia transmitida não se perde, ela ecoa em linhas de realidade que se expandem para além do alcance imediato, multiplicando sementes invisíveis. Recordo-me de quando, em um momento de dor, recebi uma palavra simples de alguém que acreditava em mim.
Essa pessoa talvez não tivesse consciência da força do que transmitia, mas sua vibração me alcançou como farol em meio à noite. Desde então, percebi que cada um de nós carrega esse mesmo poder de transmissão. Podemos ser faróis uns para os outros, mesmo sem saber o alcance de nossa luz. Isso me ensinou a escolher com mais cuidado o que transmito. A física quântica nos lembra que sistemas emaranhados permanecem conectados, mesmo quando distantes. A metafísica traduz isso dizendo que nossas almas se comunicam além das barreiras do espaço e do tempo. Quando transmitimos amor, compaixão ou sabedoria, criamos laços invisíveis que permanecem ativos, reverberando por gerações. Tornamo-nos não apenas emissores de energia, mas arquitetos de campos que sustentam vidas e histórias inteiras. Neste ponto da jornada, convido você a perceber-se não apenas como alguém que busca sinais, mas como alguém que gera sinais. Pergunte-se: o que estou transmitindo ao mundo neste momento? Minhas palavras constroem ou ferem? Minhas ações elevam ou diminuem? Ao assumir consciência do que irradia, você descobre que pode ser fonte de transformação não só para si, mas para todos que cruzam seu caminho. O universo precisa de transmissores conscientes, e você pode ser um deles. Encerramento e convite final. Chegamos ao final desta travessia, mas como em toda jornada de consciência, o fim não é um ponto, é uma porta. O que partilhamos juntos nestes instantes não é mero conhecimento, mas um campo vibracional que permanece ativo em você. Cada ideia, cada metáfora, cada reflexão foi uma semente depositada em seu coração. Agora, cabe a você regá-la com atenção e permitir que ela floresça em novas atitudes e percepções na sua vida diária. Revisitamos a trama invisível da realidade, as polaridades que dançam em nós, o poder do observador, a plasticidade do tempo, a energia das emoções, o livre-arbítrio quântico, a sincronicidade e o chamado de sermos transmissores de luz. Tudo isso não foi dito para ficar apenas na mente, mas para ser sentido e vivido. O verdadeiro aprendizado acontece quando o conhecimento se transforma em experiência encarnada, quando deixa de ser teoria e se torna prática. Um exemplo prático que você pode aplicar agora mesmo: escolha uma emoção elevada, como a gratidão, e sustente-a por alguns minutos enquanto observa o que muda ao seu redor. Perceba como o corpo se acalma, como a mente clareia, como até mesmo a percepção do ambiente ganha nova tonalidade. Esse é o campo respondendo em tempo real à sua transmissão. Pequenos exercícios como este constroem lentamente uma nova realidade, coerente com a vibração escolhida. Eu mesmo, ao aplicar essas práticas em minha vida, percebi transformações profundas. Situações que pareciam bloqueios começaram a se dissolver. Pessoas que antes não estavam disponíveis surgiram como pontes. Caminhos que pareciam fechados se abriram de forma inesperada. Não afirmo que a vida se torna sem desafios, mas sim que passamos a caminhar com outra postura, conscientes de que não somos vítimas do acaso, mas coautores do campo que nos envolve. Agora, deixo a você um convite. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe este conteúdo. Isso não é apenas um gesto digital. É um ato de expansão quântica. Quando você se engaja, cria um eco que leva esta mensagem a mais pessoas, ajudando a construir um campo coletivo de transformação. Sua interação é como uma onda que ressoa além da tela, alcançando corações que talvez estejam aguardando exatamente esta palavra de hoje. Encerro lembrando que o universo é uma sinfonia, e cada um de nós é uma nota indispensável nessa música infinita. Ao escolher vibrar em harmonia com amor, consciência e intenção, você se torna parte ativa da melodia que sustenta a vida. Leve consigo este saber: você é observador, é criador, é transmissor. E cada instante é uma nova chance de expandir sua consciência. Até o próximo encontro, onde continuaremos a trilhar juntos a estrada invisível que conduz à luz. E assim, te vejo no próximo vídeo, com mais informação sobre tudo que envolve crescer, evoluir, transformar e manifestar. Até breve!